Acabaram os vídeos? Acabaram os vídeos. Tá bom. Uma última pergunta aqui, porque quando eu postei que você era o convidado de hoje, a galera falou: esse cara tem altas tretas com o cara dos espíritos. Eita. E a gente quer saber essa treta aí. É o seguinte, tem este canal, né, que chama Spook Houses, e ele começou aí em vários programas de televisão, de youtubers e tal, e na casa de youtubers para fazer uma limpeza espiritual. Até aí pra mim, tranquilo, show de bola, cada um faz o que quiser, limpeza espiritual, quer ir na igreja, quer ir na missa, quer ir no terreiro, cada um com as suas liberdades religiosas individuais. Até que chegou até mim, eu sou cético, eu sou ateu há 10 anos, assim, mas, digamos, um ateu não praticante, sabe? Fico na minha, quem acredita, acredita, quem não acredita, show. Você sabe que eu tem um amigo que ele me falou uma coisa uma vez que eu achei muito interessante, ele é ateu também, e ele falou assim, o ateu de verdade não prega o ateísmo, porque ele reconhece o valor da religião para a sociedade. Eu concordo em algumas partes. É que algumas religiões ou algumas práticas de algumas religiões são muito danosas. Claro, assim. claro. Concordo contigo. E o que eu acho legal, eu como mágico e eu como cético, eu gosto muito de contestar as coisas. Eu gosto muito de ter provas, de ter evidência das coisas. Até porque eu sou mágico. E os mágicos, eles têm um histórico de desmascarar charlatanistas. Não tô chamando ninguém de charlatão, tá? Tô contando uma coisa histórica aqui. Até porque o processo vai um pouco em cima disso. Já chego no processo também. Tem um mágico americano que chama James Randi. Ele ficou conhecido, ele era escapista, então amarravam ele, jogavam ele dentro de tanque de água e ele escapava, né? Essa é uma área da mágica, o escapismo. Depois de um tempo ele começou a desmascarar charlatões. O que ficou muito famoso que ele desmascarou foi o Uri Geller. Lembra do Uri Geller que ia no Fantástico entortar talher? Sim. Então, o Uri Geller é mágico. O Uri Geller, assim, ele tá em todos os congressos de mágica. Ele é mágico, ilusionista, prestidigitador, é tudo sinônimo, assim. E o Uri Geller fazia mágica pra entortar aqueles talheres. E aí o James Randi falou, Uri Geller, então já que você se diz paranormal, que não tem problema você entortar o talher pelo entretenimento. Tudo que eu fiz aqui foi entretenimento. Não falei em nenhum momento pra quem tá em casa, pra vocês, que eu tenho um poder a mais e tal. São técnicas. É uma arte. Eu estudei pra aprender a fazer isso e ludibriar um pouco o cérebro de quem tá assistindo. Pro bem. E aí o Uri Geller foi lá e não conseguiu. Teve um outro cara, por exemplo, que botava uma caneta assim na mesa e ele com força do pensamento fazia a caneta andar. O que o James Randi fez? Pegou um monte de papel picado, colocou em volta da caneta. O que aconteceu? O cara não conseguiu fazer. Por quê? Porque se ele assoprasse a caneta de novo, os papéis iam voar. Então era tipo isso que o James Randi fazia. Então os mágicos, por conhecerem técnicas tanto psicológicas como de leitura fria, de eu saber o que você está pensando, e não só para eu usar isso, vou ler a sua mente. Eu preciso saber o que você está pensando para saber qual linha eu vou seguir dentro da minha mágica. Para qual lado eu vou. Se eu vejo que você está gostando e entrando muito na mágica, eu consigo trazer outros elementos para potencializar isso. Se eu vejo que você ainda não entrou na mágica, é porque eu ainda preciso te convencer. Então eu vou fazer alguma outra coisa para trazer você para dentro da nossa experiência mágica, para depois eu continuar o meu show. Então eu tenho que saber fazer essa leitura do meu público até para escolher na plateia quem eu vou chamar para o palco para participar. Eu tenho que chamar quem está dentro do papo, quem tá se deixando levar. Sim. Então tudo isso a gente aprende no começo dos estudos de mágica. E aí eu vi esse Spook Houses usando muitas coisas que eu tinha aprendido na mágica para dizer para as pessoas, para tentar adivinhar coisa da vida das pessoas, energias e tal. E tudo que eu via ele fazendo, eu sabia explicar como era feito. E aí um dia chegou um vídeo para mim dele reagindo a um espírito em algum lugar. Ele mandaram um vídeo para ele e aí ele foi reagir a esse vídeo e dizer onde tinha espírito naquele vídeo. E aí um vídeo de 2016, se não me engano, ele fala que o espírito está do lado direito da tela. E no ano seguinte mandam esse vídeo de novo para ele reagir. Ele não percebe que ele já tinha reagido. E o que ele fala? Que o espírito está do lado esquerdo. Aí a hora que eu vi isso, eu falei, aqui tá uma prova cabal de que não se deve levar tão a sério qualquer coisa que a gente vê na internet. Não se deve acreditar em qualquer coisa sem ter uma evidência, sem te entregar uma evidência daquilo, sabe? Porque afirmações extraordinárias requerem provas e evidências extraordinárias.
Então, se o cara diz que vê espírito, que fala com o espírito e tal, ele vai precisar de muito mais para me convencer do que alguém que fala que viu um carro vermelho passando na rua. Porque um carro vermelho passando na rua é normal. Agora, espírito não é tão normal assim. Não é, né, cada esquina que você vê um normalmente. E aí eu fiz um vídeo reagindo e mostrando pra galera. Espero, é. Aí eu fiz um vídeo reagindo a esse vídeo dele e mostrando pra galera. Olha, gente, tá vendo? Como não é assim. Que tem muitas coisas além. Ah, Felipe, mas ele descobriu... Ele falou na casa do Christian Figueiredo que um lugar estava com energias ruins e a esposa do Christian disse que lá realmente era um lugar meio tenso da casa. Isso tudo é sugestão, isso tudo é ele pegar a informação da pessoa sem ela nem perceber. Então ele já sabia que ali era um lugar que ela ficava tensa. Isso eu tô até inventando aqui, para dar de exemplo, sabe? Então isso começou a me deixar um pouco assim, o cara tá usando alguns truques de mágica e falando para as pessoas que tem paranormalidade nisso. E aí ele foi no Podpah 24 horas, fez o tabuleiro Ouija lá, não deu certo, foi tudo tipo... E eu reagi a esse vídeo e fiz toda essa explicação para as pessoas com alguns outros detalhes ali do momento, até de hipnose que ele estava fazendo um pouco com o ninja, sabe, de sugestão. Isso tudo estava muito nítido naquele vídeo, então eu usei isso para mostrar para as pessoas, sempre que alguém chegar para vocês falando que tem paranormalidade, que tem espírito, não sei o que lá, olha esses pontos, olha aqui, ele fala essa coisa, que ele fala outra. Aqui ele te... Por exemplo, eu virar pra você e falar assim, você é uma pessoa muito... Vou tentar fazer uma leitura da tua vida. Você é uma pessoa muito organizada. Ela deu uma negativa. Fala assim, mas eu não tô falando organizada a tua casa, o teu quarto. Organizada nas ideias. Tem sempre muita coisa na sua cabeça que no final você consegue pôr pra fora de uma maneira organizada e faz algum sentido. Pronto. Eu errei o primeiro, mas eu consigo ressignificar e fazer ela acreditar no que eu tô falando. Uma leitura fria, né? É uma leitura fria e assim, você vai me jogando informação e eu vou usando isso. Você tá passando por um momento conturbado na sua vida. Tô. Tá? Agora fala que não tá. Tu tá me dando sugestão? Não, fala assim, não. Pra ele brincar de minha vida tá muito tranquila. Não, mas eu não tô falando num momento conturbado na tua vida pessoal. Eu tô falando na tua vida familiar, ao seu em volta. Existem alguns problemas que estão afetando pessoas perto de você. Pronto, ressignifiquei. Que é óbvio, todo mundo tá passando. Todo mundo tá passando. O horóscopo é isso. Se você apagar o signo do horóscopo e ler sortido, vai fazer sentido pra você tudo que você lê ali. Principalmente se você já for disposto a acreditar naquilo. Entendeu? Então, aí beleza. Aí eu fiz esse vídeo apontando algumas incongruências. E aí ele entrou na justiça pedindo 44 mil reais porque eu estava perseguindo ele... Eu estava perseguindo ele por conta da religião dele, sabe? E em nenhum momento eu cito de religião, em nenhum momento eu falo de espiritismo, é legal ou não é. Na verdade, você tá contestando pontos do vídeo. Tô contestando pontos do vídeo e pontos do trabalho dele de cobrar pra ir na casa das pessoas fazer limpezas. Até aí eu acho que assim, eu não tenho nada a ver com isso. O problema é que em alguns vídeos dele, ele entra na área mais sombria disso tudo, que é a área da saúde, que é prometer cura através de sessões espirituais. Então tem um vídeo no canal dele, por exemplo, que ele diz que ele cura a depressão com uma técnica proibida no Brasil e usada por médicos nos Estados Unidos. Olha quanto absurdo tem nisso. Ele mesmo assume que a técnica é proibida no Brasil e que nos Estados Unidos ela é usada por médicos para curar a depressão, que são as pessoas mais indicadas para curar uma depressão. E aí vai um cara dar um testemunho e pega uma caixinha de remédio que ele estava tomando e falou, tomei isso aqui por não sei quanto tempo e, a sua única sessão já me melhorou. Isso é muito perigoso. Num outro vídeo ele reage ao Cellbit e diz que o Cellbit está com problemas e assim, com a imagem do Cellbit atrás e ele conta que ele consegue curar diabetes com 1-2 sessõezinhas. Eu não sei direito, mas eu acho que nem a medicina ainda descobriu 100% a cura da diabetes. E o cara fala que cura a diabetes na internet através de uma sessão online. Você quer fazer uma limpeza da tua vida, você manda uma foto pra ele por e-mail e ele vai... Sabe, então... Ele começou a ir muito podcast grande e muito canal grande e ninguém contestava nada.
era, pra mim, na minha visão, e eu tenho todo o direito, a gente vive numa democracia ainda, ela está ameaçada, mas ainda vivemos, eu tenho o direito de contestar o que eu quiser contestar. Seja religião, seja ideologia política, seja time de futebol, seja qualquer coisa, eu tenho o direito. E se eu sei que tem alguma coisa errada e eu tenho o embasamento teórico para apontar, eu acho que eu perco o direito e eu ganho o dever de expor para as pessoas que não tiveram acesso a isso o que está acontecendo ali. E o que acontece é, ele não está me processando porque ele acha que ele vai ganhar o processo de mim. É no juizado especial, ele está pedindo R$44 mil. Isso é um absurdo. Eu ia perguntar isso, por que 44? Qual foi o cálculo? Não sei, ele tá movendo um outro processo contra um outro cara, também pedindo 40. Mas isso é para assustar as pessoas. Para as pessoas pararem de analisar os vídeos dele. Para as pessoas pararem de ter uma outra opinião sobre o que ele faz. Que eu acho saudável. Eu acharia saudávelzíssimo ele replicar o meu vídeo. E falar, não, Felipe, você está errado por causa disso, ali eu fiz aquilo e tal. A gente ia ter um debate que todo mundo ia sair ganhando, porque todo mundo ia ter uma exposição gigante de ideias e cada um em casa ia tirar a sua própria conclusão. O que ele faz é assediar... Vamos trazer os dois aqui. Não, já falei, quando eu fui no Podpah, eu falei, traz ele aqui, na minha frente. Se ele fizer os negócios aqui, eu dou o braço a torcer e falo, não, realmente o cara é bom. Mas não quer. Por quê? Por que ele só faz pra leigo? Por que ele só faz pra gente que não tem o domínio dessas técnicas, sabe? Porque é muito mais fácil. Pra ninguém refutar. Pra ninguém refutar. E quando refuta, ele processa. Sem exceção. Ele processou o Ricardo Ventura. Ele processou um tal de Mago Anael. Ele assediou judicialmente um outro mágico que fez um vídeo dele, que tirou o vídeo do ar. Algum desses processos já ocorreu? Ou todos estão em O do andamento? Ricardo Ventura correu e eu acho que por conta disso, de ser no juizado especial, o juiz falou assim, não, aqui não, esse processo não é pra cá. Eu não sei, alguém pode falar melhor, eu não sei. Mas eu sei que o do Ricardo Ventura, o processo foi, digamos que arquivado, alguma coisa assim, sabe? E o Ricardo Ventura pôde voltar com o vídeo que ele tinha que ter tirado no ar. Mas espera Eu uma tive coisa. que tirar um vídeo do ar do meu canal também, porque a liminar do juiz falou pra eu tirar. Suspende até julgar, né? Até julgar, só que Sim. o julgamento é coisa de 1 ano e meio, sabe? Sim. Então eu tô tendo prejuízo porque esse vídeo tava indo muito bem. Mas assim, o do Ricardo Ventura, você sabe qual era o valor? Não pedido? não sei qual era o valor. Porque é meio doido, assim, se essa resposta, que você não tem certeza se foi exatamente isso, mas se a resposta foi, isso não é da nossa jurisdição, né? Da nossa, eu não sei como chama. E ele já entendeu que não é, por que ele continua entrando nesse... Entende? É meio... assim, Eu de não, novo, eu não a posso gente tá falar sem com... Eu sei o informações. motivo. Eu acho que o motivo. É porque todo mundo que pensa em refutar ele, agora vai pensar 2 vezes. Porque não quer ter dor de cabeça. Sim, mas ao mesmo tempo ele não perde nem ganha. O processo só não existe mais. O processo só não existe mais e o meu gasto com o advogado fica esse meu gasto. Sim. Será que todo mundo tem a condição de Sim. pagar advogado e ficar por isso? É porque, na verdade, assim, se eu vou entrar com um processo contra você e eu sei que eu vou perder se eu entrar, mas eu não quero que apareça que eu perdi, eu entro numa vara onde não é a indicada para esse processo, ele não vai continuar correndo porque não é daquilo lá, eu vou ter que transferir para outro lugar ou entrar novamente. Mas, tipo assim, fica o dito pelo não dito, entendeu? Eu não ganhei e não perdi. E fica o susto. E fica o susto. Entendeu? E aí o susto não é só pra mim. O susto é pra todo mundo que tava começando a tipo, opa, o que é isso aqui que tá acontecendo? Falo disso ou não falo? Melhor não falar então. Sim. Entendeu? Sim. Só que eu meio que comprei a briga. Você foi a Dani Calabresa dele. Eu fui a Não sou eu que tô falando, hein? Mas é uma dor de cabeça chata e agora tem que ficar conversando com o advogado. O advogado teve que ler um monte de coisa a respeito do assunto, de espiritismo, de leitura Ler fria. seus tweets ler meus tweets. Não entender. E não entender, porque Twitter é um mundo diferente. E lá, às vezes, um juiz pode não entender que uma fala é uma brincadeira. Ele alega que eu tô fazendo perseguição contra ele e tal. Não é perseguição. Se você tá prometendo a cura da diabetes, cara, através Na verdade, de cura então, na verdade, espiritual, é meio que maluco, porque assim, eu sou humorista, eu faço piadas. Se alguém contesta porque não gosta, é uma coisa. Mas se alguém diz pra mim,
que eu não sou, já aconteceu. Eu já comentei isso com a Yas também. Tipo, eu participei do programa da Ana Hickman há 10 anos. E aí, como a gente tem muita limitação por conta de CTV, então é assim, não fala isso, não fala isso, não fala isso. E aí aconteceu de eu receber mensagem falando assim, credo, ruim. Eu falo, ok, entendo. Aquilo não é stand-up, a gente tava na TV. Vem no show. E aí, então, quando a pessoa me questiona, eu sou a primeira que quero mostrar o que é que eu faço. É isso. Entende? É isso. Então, eu dei convite pra várias pessoas que mandaram mensagem, tipo, não gostei. Eu falo, você tem razão, porque ali nem eu gostei. Mas vem no teatro, vem ver real como é. Sim, não na sim. TV, onde tiram 90% do meu show. E a pessoa falava, caramba, agora entendi, agora faz sentido. Agora, imagina uma coisa. Imagina todo mundo que não acredita que o Henrique Cristo é Jesus, se o Henrique Cristo resolver processar elas. Concorda comigo? Sim. É a mesma coisa. Sim. Cara, você tá alegando que existem espíritos. Isso... Eu não tô falando que o espírita está errado ou que o espírita está certo. Eu tô dizendo que ele transformou um negócio em entretenimento, em show. Se passando por algo sobrenatural. Em grana. Mais importante do que isso, em promessas que muitas vezes mexe com uma dificuldade séria de uma família. E né? eu acho que é muito fácil. Não é só refutar, basta você parar pra pensar. Tá, se for verdade isso que ele faz, não era pra ele estar, dominando o mundo? As indústrias farmacêuticas se matando. Não só a cura, mas tipo, se ele consegue conversar e ver obsessores ou essas coisas, se eu conseguisse ver obsessores e conversar com eles, eu ia falar, vê a carta que ele escolheu e me passa. Ou vai lá ver informação em tal lugar e traz pra mim. Então, dá pra se provar de várias maneiras se você tá realmente acontecendo isso ou se é coisa da sua imaginação. E eu só propus isso. Por exemplo, tabuleiro Ouija. É muito fácil provar se funciona ou se não funciona. Primeira coisa é que você tem que pôr o dedo no negócio. Se não põe o dedo na madeirinha, o negócio não anda. Pra mim, já acabou a graça aí. Mas tudo bem, o espírito precisa que você coloque a mão lá pra ele poder mover pro lugar certo, beleza. Mas você tá vendo onde tá o sim, e você tá vendo onde tá o não. Então ele vai sempre pra lá, pro sim e pro não. E se a gente virar esse tabuleiro de ponta cabeça? E embaralhar? E deixar uns lugares em branco? E a gente colocar o dedo? O ponteiro vai só pro sim, só pro não? Ou vai acabar indo pra lugares em branco também? Porque são as pessoas que estão movendo. Se a gente fizer, sei lá, faz um relógio. Das 12 horas do relógio, uma é sim e a outra é não. As outras 10 horas estão em branco. E o ponteiro tem que apontar para o sim e para o não sempre. Se ele apontar para alguma hora em branco, se ele for para algum lugar em branco, é porque a gente simplesmente está empurrando o negócio aleatoriamente. E eu propus esse desafio para ele. Não quer fazer. Então, tipo assim, eu tô dando a oportunidade dele calar minha boca. Eu quero que a minha boca seja calada. Eu adoraria. Seria incrível, né? Pra mim, eu como mágico, eu adoraria que isso Acabou existisse. de enfiar uma rola de 1,5 metro na boca. Mas daria pra fazer coisa muito maior. Daria pra enfiar uma rola de 3, um poste de luz. E o espírito segurando. Ia ser coisa mais linda pra mim como mágico se existisse. Eu queria que provasse. Eu queria que me desse mais evidências. Mas aí ele foi pra justiça. Então... Agora ele tem que convencer o juiz, não só Agora você. ele vai ter que convencer o juiz, não só a mim. E ele vai ter que convencer o juiz também de que ele cura diabetes, que ele cura Covid, que, que ele pegou, talvez... Isso eu achei uma baixaria, ele falar pro Ninja num podcast, pro Ninja tomar cuidado com a esposa dele, que ela estava em perigo. Eu acho isso, assim, baixo. E eu sou o errado. Eu sou o cara que tá perseguindo. Olha as coisas que o cara tá fazendo e eu que tô perseguindo. Eu só sou, talvez, um dos únicos com voz a mostrar para as pessoas que isso tá acontecendo. Você tá vendo o imperador nu. E tipo assim, se ele conseguir ganhar esse processo, não sou só eu que tenho que me preocupar. São vocês, é o Flow, é o Podpah, é qualquer pessoa que tá emitindo opinião. Porque eu não cometi nenhum crime. Sim. É o nosso direito de liberdade de expressão que está sendo extremamente prejudicado ou até, me fugiu a palavra aqui agora, mas ameaçado de a gente ver um pastor na televisão roubando dinheiro de fiéis e a gente não poder falar para as pessoas, olha gente, ele está roubando. Na verdade, há pouco tempo o cara lá do feijão teve que retirar tudo que ele falou, né?
O feijão mágico que curava a Covid, mas ele foi internado por Covid. Né? Que, na verdade, é uma pessoa tão altruísta que não guardou nenhum pra ele. Nenhum pra ele. Não, ele é muito bom. Ele é muito bom. E tudo que acontecesse, o desenrolar dessa história aí, eles iam dizer que era o Deus deles, né? Sim. Eu digo Deus deles porque, assim, meus pais são evangélicos. E o Deus que meu pai acredita, o Jesus da Bíblia que meu pai me ensinou quando eu era criança, não é esse Jesus das igrejas Sim. neopentecostais, entendeu? Então... Eu já esqueci o que eu tava falando. Vê se tá na caixinha. Tá aí, ó. Não tá. Não tá? Caramba. Mas assim, se a gente não puder, né, falar sobre isso, é complicado. É. Não adianta a gente criticar muito Cuba, sendo que você não pode criticar práticas duvidosas no seu próprio país.